Está bom, não está, querida? Não, não. Quero fazer mais umas perguntinhas. Então é a minha. Olha, queria lhe perguntar, quem considera... Era lá que eu disse. Eu estou sempre a mexer, é horrível. Tenho umas Mas fotografias que eu tiro quando eu estou a falar assim uma hora. Sempre a sair. Algumas verdades das perguntas. Tá? Vou ver se não me mexo. Então, Júlia, vamos. Vá. Tenho aqui várias questões. Então vá. Já posso. Queria lhe perguntar, enfim, quando entrou para o jornalismo e aberta a aprender, quem é que foi, quem é que considera as pessoas que ensinaram? E como o fizeram? Fizeram mandando-me repetir muitas vezes aquilo que eu fazia, de uma outra maneira. Era o Manel de Azevedo, no Diário de Lisboa. Era extraordinário, porque, e repete, e faz outra vez. Então é assim, uma coisa que nós naquela altura tínhamos muito, era, quando havia qualquer notícia, realizou-se ontem, o que é isso? Ela fazer de outra maneira. E esse foi um dos grandes dali. Depois aprendi muito com o Mário Zamojal, depois aprendi muito até com outros, assim, sem engano não, mas que eram muito, sabia muito bem como é que se faziam as coisas. E isso tive muita sorte nas pessoas todas do Urbano Tavares Rodrigues, Maria Judite Carvalho, também estava no Diário de Lisboa, e isso foi muito importante para mim, mas mesmo assim na escrita, eu acho que o Manuel Azevedo já morreu há uns tempos, foi dos grandes mestres que eu tive a mandar-me fazer e refazer e tornar a fazer, e isso faz muito bem. Esses ensinamentos, quais é que quer passar? Estes todos, quer dizer, o refazer e fazer e tornar a fazer é logo um que eu faço a toda a gente. Quando me dizem que escreveu, não sei, filha, é assim, escreveste, lê, amanhã tornas a ler, porque eu também tive uma professora no liceu que me dizia, quando tu estiveres muito zangada com alguém e escrevesse uma carta, não mandes. Lê no próximo dia, lê 2 dias depois, e se achas que ainda deves mandar, manda. E isso, nós temos que escrever e temos que reescrever e temos que deitar fora. Eu digo isto, às vezes os miúdos abrem assim os olhos. Eu muitas vezes, eu já deitei uns 3 livros inteiros, estava para entregar ao editor e deitei fora. Porque eu penso, eu sou capaz de fazer um bocadinho melhor, e se eu sei que posso fazer um bocadinho melhor, dei tudo fora. No jornalismo, era muito isso. Eu lembro-me uma vez, sei lá, naquela altura havia aquilo que se chamava os grupos onomásticos. Os grupos onomásticos era, sei lá, o grupo dos Antónios, o grupo dos Pedro, os Pedros que havia naquela altura, e que de vez em quando faziam passeios. Bem, o grupo dos Antónios, ao fundão, eu acho que escrevi aquilo 50 vezes, porque ou me esquecia do dia, ou me esquecia de onde é que eles se iam encontrar. Está a ver, para eu ainda me lembrar? Era tão engraçado os grupos onomásticos. Mas, e isso eu acho bem, que é não deixar passar, não deixar... pronto, e depois tive o meu primeiro professor no Diário de Lisboa, que veio a ser meu marido, que era o Mário Castrinho, esse então era rigoroso, mas não podia ser. O Silva Pinto, também, no Diário de Lisboa, todos, como eu digo, o Diário de Lisboa foi sim a minha universidade de jornal, já sabia umas coisas quando entrei no Diário de Notícias, mas porque era isso, as pessoas tinham que ensinar, os jornalistas tinham que ensinar os outros. Hoje, se a gente entra no jornal, eu continuo a falar em jornais, por essa escrita, mas até mesmo em televisão, a gente chega a uma redação só vê miúdos, só vê gente nova, e portanto, antes havia realmente o mais velho, que era o chefe de redação, havia o revisor, que já não há, e tudo isso, que eram muito importantes para nos ensinar. Nós não sabíamos fazer nada, não havia cursos, não é? Tínhamos assim umas ideias, e deviam estar ali para nos ensinar a fazer melhor. E eu tive a sorte de ter esses todos bons professores, com o Zamojal ainda mudou muito, claro, e que era com o Zamojal até fiz uma vez uma coisa, se fazia hoje. Havia um espetáculo non-stop, desde as 4 da tarde, ou não sei o quê, até às 4 da tarde do outro dia, com noites, madrugadas, não sei o quê, no Coliseu, acho que era para angariar fundos, não sei para quê.
E eu, marcaram-me a mim, óbvio, coitadinha, lá vou eu. O Zambojal, que era chefe de redação, veio ter comigo e disse, não há problema, tu fazes até para aí o quê, meia-noite e depois entro eu. E ele foi ter comigo, eu fiz até à meia-noite, entrou ele a seguir e fez até à manhã, porque ele era todo doctiva, né? E depois a peça saiu assinada Zave, que era Zambojal Alice Vieira. E nunca ninguém soube quem é que tinha publicado aquilo, quem é que tinha escrito aquilo. Não havia nenhum Zave lá no jornal. Havia muito espírito de colaboração, isso havia. Isso eu tenho saudades, isso é verdade. Gostava também que me dissesse se houve alguma peça em particular, algum artigo, alguma reportagem ou entrevista que a tenha marcado, que não, de alguma maneira tenha sido importante na sua vida. Como eu disse, desde os Antónios, desde o grupo onomástico dos Antónios, até às reportagens todas que eu fiz, e até uma que eu tive assim uns prémios e não sei o quê, foi tudo importante. Eu sou muito de ser no dia-a-dia, não sei o quê, mas há uma que eu nunca na minha vida hei de esquecer. Ainda bem que ainda não havia net naquela altura. Eu recebi um telefonema do Manuel Valente, nessa altura estava nas publicações de Dom Quixote, a dizer-me que estava cá o Quino, que era o que faz a Mafalda, aquele desenhador, e se eu queria entrevistar o Quino, que ele ia já para o aeroporto, eu tinha para aí 1 hora, e disse, aguentei o homem que eu vou já. E disse para o meu chefe, que ele era à tarde, guarde-me aí uma página inteira do Diário Notícias, que eu vou entrevistar o Quino e já volto. E lá fui. E o Quino só fala assim, nada, é que não diz uma. E eu, meu Deus, tenho uma página inteira para encher. E eu, sim, meu Deus. É claro que eu cheguei ao jornal e enchi a página toda, ali, com aquilo que eu ia subentendendo. E no dia seguinte, telefone-me Manuel Valente, tinha gostado muito da entrevista, estava muito bem feita. Mas olha, é que contigo falou tanto que ele comigo não dizia nada. Ele disse, não, ele comigo nem se calava. Há coisas assim muito complicadas, assim, e a gente tem que se enrascar, porque o jornal é diário, e a gente tem que entregar e escrever quando chegar. Depois entrevistei gente que eu gostei muito, como digo, foi talvez aquilo que eu gostasse mais de fazer nos jornais, era a entrevista. Eu gostava muito de fazer entrevista com a pessoa, e depois coisas que acontecem. Fui entrevistar um miúdo, tinha 10 anos, que ia dar um concerto na Gulbenkian, não, na Aula Magna, um concerto de piano, e que me tinham dito, este miúdo é aluno do Sequeira Costa. Pois é, o professor Sequeira Costa telefonava-me quase todos os dias a dar notícias, não é? O professor Sequeira Costa é professor dele, ele é um pianista, tem 10 anos, nunca ouviste nada como isso. Eu disse, então marca-me lá uma coisa que eu vou entrevistar o miúdo. Então lá fui ao concerto do miúdo, realmente era lindo, e depois fui entrevistar o miúdo, que ainda hoje é meu amigo, obviamente, porque hoje é um grande músico, que está lá nas Américas, que é o Artur Pizarro, que é um pianista assim valente, e eu entrevistei, tinha eu para aí 10 anos. Também a primeira entrevista que eu fiz ao Rui Veloso, também, de vez em quando assim, o Rui Veloso, lembro também, apareceu lá assim, intestino, com uma cassete que tinha gravado, e eu disse, anda lá que eu faço uma entrevista, pronto. E esses que começaram comigo, é muito engraçado. E depois os grandes que apareciam e que eu apanhava na rua. Eu lembro-me que uma vez ia assim na rua e vejo um tipo que eu disse, isto era na altura em que as telenovelas eram muito importantes. Eu disse, isto é o tipo da Gabriela, o Mundinho, que era o ator, que era o José Wilker. O que é que ele anda cá a fazer? Cheguei ao pé do senhor e disse, não é? E eu, claro. Sou, então venha cá comigo. Então entrei no jornal, fiz uma entrevista ao José Wilker, que nunca mais acabava. Isso eu gostava muito de fazer, e talvez seja aquilo de que eu agora sinta mais um bocadinho a falta. Mas, de qualquer maneira, eu agora estou metida noutro projeto, e isso sim são entrevistas, que é um projeto que se chama Retratos Contados, mas são entrevistas que ou são os avós a falarem de si e dos netos, ou são os netos a falarem dos avós, portanto, tem mais. E já fiz 3 ou 4, depois nós vamos publicando aquilo no Jornal de Náfrica, depois aquilo sai em livros.
embora tenha estado um bocado parada, porque com este trabalho todo e a saúde também não tem andado assim muito bem, mas já tenho a Celeste Rodrigues, coitadinha, que morria 2 dias depois, ou 3, a Celeste Rodrigues, a Manuela Maria, o Rui de Carvalho, a Simone, pronto, isso vai dar para eu voltar às minhas entrevistas, que eu gosto muito de fazer isso. Acho que para mim é o que o jornalismo tem melhor. Isso e a crónica, porque a crónica é muito complicada, não é? A crónica não é uma história, não é uma crónica. Pronto. Isso é aquilo que eu gosto mais de fazer. Portanto, gosta das entrevistas. Eu ia perguntar, relativamente às entrevistas, há por vezes... Olha, uma entrevista que eu adorei fazer foi ao Alberto João Jardim. Alberto João Jardim. Eu cheguei lá, eu não estava lá para outra coisa, havia um encontro no Funchal sobre cineastas, ia ser aprovada uma carta do cineasta, não sei o quê. E do jornal disseram, mas já que estás aí, entrevista ao Alberto João Jardim. Pronto. E eu disse, como é que eu vou agajar o homem? Então ele ia assim a entrar para esse encontro de cineastas e eu disse, desculpe lá, é que eu precisava de fazer uma entrevista. Tem muito interesse em ouvir isto? Eu disse, olha, não tenho nenhum, vamos embora. Então vamos os dois para um café, fazer uma grande entrevista. Quer dizer, opa. O Alberto João também deu assim uma entrevista extraordinária, que eu gostei muito. E em relação às entrevistas, portanto, ia-lhe perguntar se não teve, por vezes, situações em que teve dúvidas em termos éticos e deontológicos, se deveria ou não Entrevistar? Não. Reproduzir na íntegra, esse tipo de questões. Devo dizer, os jornalistas hoje não fazem isso e acho que estão no seu direito. Devo dizer que quando eram coisas assim, um bocadinho, pronto, assim, complicadas, para já eu perguntava sempre ao entrevistado se podia contar aquilo ou não. Eu fiz uma entrevista à Simone de Oliveira, que foi de tal maneira, eu só dizia, mas eu posso contar isto? Conta, eu posso ter isto, diz. No dia seguinte não houve ninguém, olha, desde Raul Solnado, toda a gente que me ligava, mas eu nunca soube nada dela assim. Eu disse, olha, mas foi. Quando as coisas às vezes são, por exemplo, na entrevista do Dr. Alberto João Jardim, fui eu que tirei uma data de coisa. Achei que, enfim, que não, havia coisas que não eram importantes para a entrevista, contou tudo e mais alguma coisa, eu nem quero ser presidente, a minha mulher é que manda, olha, coisas assim. Eu se calhar... Depois, houve só uma vez que eu fui fazer uma entrevista à primeira-dama da altura, Maria Cavaco, com quem eu, de resto, me dou muito bem, e fiz-lhe a entrevista assim, não sei o quê, e vim para o jornal, e depois escrevi, e depois mandei-lhe para ela ler, e ela devolveu-me e disse, não leio, porque tenho muita confiança em si. Boa, toma. Eu isso não faço muito, dar a ler, mas só quando são assim pessoas um bocadinho mais... Mas muitas vezes acontece isso, ou por coisas deontológicas, ou coisas que não se devem dizer, não me tem acontecido muito, mas quando faço com calma, não. Às vezes, eu até penso comigo, se eu fosse daquelas que põem tudo, as queixas que eu conseguia aqui, mas não digo, mas elas, não diziam. Mas também temos que ter um bocadinho em consideração os entrevistados, o público que vai ler, acho que sim, acho que temos que ter um bocadinho de cautela. E posso também não querer entrevistar alguma pessoa, por acaso isso nunca me aconteceu. Mas acho que também estaria no meu direito de dizer, olha, mandei outro, mandei a mim. Ia também perguntar, há pouco disse que naquele ficheiro ali, não me esqueço, que é do anuário comercial, que está ali em fundo, que o consultou muitas vezes. Fiquei com curiosidade. Não, pois, porque isto... Enquadra esse tipo de trabalho. O lugar onde nós estamos era a cantina da tipografia Mirandela. De resto, aqui a tipografia Mirandela está em muitos sítios e a torre está aqui. E esta cantina ficou exatamente como era na altura. E o que é que se fazia aqui?
para além de outras coisas. Aqui fazia-se o anuário do Diário de Notícias. O anuário do Diário de Notícias era uma chatice de primeira ordem, mas dava imenso dinheiro ao jornal, porque eram todos os que assinavam o jornal, os que faziam publicidade ao jornal, tudo isso, todas essas empresas, e que todos os anos mudavam, ou eram outros, e portanto, todos os anos saía o anuário do Diário de Notícias, que era feito aqui. Ali realmente eram as fichas dos correspondentes, dos que pagavam, dos que assinavam o jornal, e então, sobretudo, enfim, dos que ajudavam a manter o jornal, que eram aqueles da publicidade e tudo isso, portanto estava tudo ali. E era preciso seguir a feitura, digamos, não havia máquinas, né? Portanto, era preciso tipografias, e era preciso seguir na tipografia à medida que aquilo ia sendo feito. Às vezes faltava qualquer coisa, às vezes faltava uma entrelinha. Eu sou ainda hoje perita em paginar ao contrário, quer dizer, com o chumbo e com as letrinhas todas ao contrário. Era o que a gente tinha que fazer. Portanto, passei aqui muito tempo e por isso estou sempre muito ligada aqui à cantina da Mirandela, e que não deixou, que não pôs nada fora, e ter continuado ali com os ficheiros, que já não têm fichas, obviamente, ter continuado com os ficheiros é muito engraçado. Ia perguntar também, foi militante de algum partido político? Fui. E como é que conciliou? Quer dizer, eu fui militante, mas nunca fui assim muito. Eu estava numa coisa que se chamava o MDP-CDE, que era de esquerda, obviamente. Depois achei que, ou sim ou sopas, ou se está ou não se está, e fui para o Partido Comunista. E estive no Partido Comunista, mas nunca interferi em nada no meu trabalho. E sempre consegui conciliar as coisas. O trabalho era o trabalho, o partido era outra coisa, mas também nunca tive grandes, nunca pertencia a nenhuma direção de nada, nem coisa nenhuma, era militante, pronto. Até que eles se portaram um bocadinho mal e eu saí. Neste momento já, bem, há uns 11 anos, não, mais, 15, que não tenho, sou livre, mas também não sou do livre, que não tenho nenhum partido, pronto. Obviamente que sou de esquerda, é evidente, e como eu digo sempre, se me apetecer um dia votar Partido Comunista aqui, voto, se não me apetece, não voto. Nas autárquicas é muito engraçado, porque aí nós conhecemos o trabalho das pessoas, e eu conheço uma senhora muito velhota, muito de direita, não sei o quê, que nas autárquicas vota sempre Partido Comunista, porque lá na junta de freguesia dela, ela é que sabe o que é bom. Eu acho muita graça. E foi aí também que eu concorri às autárquicas de Mafra, como independente, mas de Mafra, independente, Partido Socialista e por aí. Mas agora realmente não tenho no partido, e acho que estou muito bem assim, faço as coisas que eu quero. Obviamente não sou de direita, lógico, mas isso não impede nada que eu tenha amigos de direita. O meu marido era comunista, esse sim, ortodoxo, e não sei o quê, a maior parte dos amigos dele eram de direita, portanto, quando ele morreu, toda a gente se espantou das pessoas que estavam no enterro. O Braga! Eu disse, então, o que é que foi? Eram grandes amigos. O Braga, além de ser de direita, o João Braga, além de ser de direita, era do Sporting. Era assim duas coisas logo complicadas. E foi, e é ainda hoje, qualquer coisa que haja sobre ele vem logo. São essas amizades improváveis. Nós somos amigos das pessoas, para além. Enfim, nunca seria amiga do Hitler, acho eu, mas isso é levar ao extremo, não é? Mas isso é outra coisa, e sempre convivi muito bem com eles. Agora, estava na minha junta de freguesia, mas não tinha tempo, também aí era um grupo de esquerda. Aí porque é que eu concorri? Quando a minha amiga Ana Gaspar me pediu para concorrer com ela, eu disse que sim, senhora. Porquê? Porque a minha junta de freguesia sempre foi do CDS, sempre. E eu pensei, vou-me divertir imenso, como foi em Mafra, e depois ganham os outros. Mas não, ganhamos nós. Que é um grupo de cidadãos por Lisboa. E lá estive um bocadito, agora não tenho muito tempo. Quando ela precisa de qualquer coisa eu faço, mas não estou lá. Mas eu gosto muito mais da política, digamos, a nível autárquico. Isso faz-se isto, não se faz, vamos lá ver como é. Isso é que eu gosto. Falou do seu marido, Mário Castrinho, jornalista. Era. Preeminente, e eu lembrei-me, ele foi dos primeiros críticos televisivos
nos anos 60. Foi primeiro, 60. Primeiras. Portanto, ia-lhe perguntar, conheceu nas redações? Conheceu na redação, não. Conheceu na redação e ainda ele nem fazia crítica de televisão. Quando eu o conhecia lá na redação, fazia trabalho de redação e tinha então o Diário de Lisboa Juvenil, que dava muito trabalho. Depois é que o chamaram para, em 60, não me lembro, e 8, não sei, é que o chamaram para fazer a crítica de televisão e depois, pronto, passou, não tive vidinha porque estava sempre diante do televisor. Eu acho que é por isso que os meus filhos nunca gostaram muito de televisão, porque ali era o trabalho do pai, de maneira que eles já sabiam que para ali não iam, mas quem lê as crónicas de Mário, eu estou a ligar esta questão à anterior, quem lê as crónicas de Mário Castim percebe não só o espírito crítico apuradíssimo, como também a própria visão do mundo, não é? Já de esquerda, não é? Claro, Política. Sim. Não, isso E o que eu lhe ia perguntar é portanto, essa sua relação, desculpe estar, mas é o Mário Castrim, não é? Essa relação tão próxima portanto, fazia de vocês jornalistas, de alguma maneira, que estão numa redação do Diário de Lisboa, depois do Diário Popular, mas que fazem parte da oposição, não é? Eram vistos assim. Ou como é que era uma redação antes do 25 de Abril? Mas repare, tirando, essas é muito engraçado, porque tirando, sei lá, o Diário da Manhã, ou outros jornais assim, as redações dos jornais eram quase sempre com gente de esquerda. Lá havia um ou outro, mas era mesmo no Diário Notícias, mesmo no Popular, então, o Batista Bastos, no Popular, o Jacinto Batista, o Abel, o chefe Abel, eram pessoas de esquerda. Não tinham, ou pelo menos não aparentavam, Batista Bastos sim, mas não aparentavam opções partidárias, pronto, mas eram de esquerda. E nunca, vamos lá ver, e nunca, comigo e com o Mário, nunca aconteceu, porque assim, eu lembro-me, uma vez estava no Diário de Notícias, claro, e um colega meu do Diário de Notícias, que era o Pacheco de Andrade, ia dar uma entrevista na televisão. E ele disse, o que é que o seu marido vai depois dizer de mim? Eu disse, Pacheco de Andrade, fazemos assim, eu sou muito sua amiga, e continuo a ser sua amiga, seja o que for que ele disser. Agora, também não vou dizer ao meu marido para falar bem de si. Portanto, o meu marido é o meu marido. E continuamos amigos, seja o que for que ele diga. Não é? O senhor foi à televisão, que até foi assim malzinho, e ele descascou-lhe ali de alto a baixo. E a gente, no outro dia no Diário Notícias, tudo bem. Passado um dia ou dois, esse Pacheco de Andrade tinha casado muito tarde, tinha tido um miúdo há pouco tempo. Eu cheguei a casa, tinha-me atrasado um bocadito, quando cheguei a casa estava o meu marido ao telefone. E estava o meu marido ao telefone a dizer assim, olha, puxa a fralda para o lado esquerdo. Não, agora puxa outra para o lado direito. Então estava-lhe a ensinar ao Pacheco de Andrade a pôr uma fralda ao menino. Ficaram amigos para o resto da vida, pronto. Assim, estas coisas. Porque eu acho também, ele era realmente, às vezes até muito sectário, isso é verdade, chamava-lhe sectário geral. mas não, quer dizer, não dizia bem das pessoas porque eram comunistas, pelo contrário, às vezes, nem dizia mal porque não eram. Portanto, ele era muito certo, ele dizia o que eu quero, e dizia sempre o que eu quero é uma grande televisão. E não quero cá saber, e era verdade, ele disse. Por exemplo, a pessoa que ele sempre dizia bem, e depois telefonava, era o professor Hermano Saraiva, não é? Que não era comunista, não é? E falavam, e comunicavam, e não sei o quê, porque ele o que queria era uma televisão a sério, tanto que quando ele morreu, uma coisa que eu gostei muito de ver lá no enterro, foi o Luís Andrade, que naquela altura ainda era vivo, ainda era chefe da RTP, da televisão, e que estava a ser entrevistado, não sei para quem, para onde, e que dizia ele era um dos nossos. É verdade, porque o que ele queria era uma boa televisão. Isso era, portanto, ele dizia sempre, ele era um dos nossos. Agora, depois era muito rígido, isso é verdade. Pois, está até a falar do período anterior ao 25 de abril. E então era cortado assim de uma maneira. Isso, então aí a crítica à televisão era cortada. Há assim provas de censura que eu tenho de alto a baixo, de críticas cortadas. Era uma coisa horrível. Era uma coisa que não tem explicação. E depois, houve uma altura em que lhe disseram, agora para um bocadinho, né? E põe outro pseudónimo.
Então ele pôs o pseudónimo Marcos não sei das quantas. Marcos, sabe, não lembro. E cortado. E a censura mandou aquilo cortado e escreveu por cima. Este ainda é pior que o outro. Não valia a pena. Ele era muito rigoroso, isso era. E às vezes até, aí está, os próprios amigos comunistas ficavam muito danados porque ele não tinha dito bem dos programas que eles tinham lá ido fazer, desculpa. Era muito rigoroso. Terá sido injusto, com certeza, todos nós somos, mas era sobretudo muito rigoroso e criar uma televisão muito boa. E acabar a perguntar no jornalismo, qual considera ser a função mais importante do jornalismo? A função mais importante do jornalismo, olha, isto é tão banal dizer que é dar a ver, mas é levar o conhecimento às pessoas, pensar nas pessoas. Hoje é um bocadinho difícil, mas que não têm outra fonte de conhecimento, levar-lhes o conhecimento de maneira que elas consigam captar, estar próximo deles, e é sempre isto que eu digo, uma pessoa política fazemos todos desde que acordamos, não é? Agora, política partidária é outra coisa. E, portanto, sim senhora, com certeza, se eu disser que aquilo ali está mal, estou a fazer política. Agora, a partidária é que é outra coisa. Mas dar a ver às pessoas o que se passa, ser o intermediário entre a realidade e o público, perceber o que é que eles vão gostar mais de saber e de ver e de ler, e para mim isso ainda é, ou então histórias um bocadinho já mais antigas, que às vezes são engraçadas de recordar. Isso é aquilo que eu acho que o jornalismo deve dar a ver às pessoas aquilo que as pessoas às vezes não veem, mesmo que estejam diante das coisas. Só tenho uma pergunta que tem a ver com a publicidade. Atualmente há muita gente que faz notícias a pedido da publicidade que entra naquele jornal. No vosso tempo, mas no vosso tempo, eu tenho entrevistas já gravadas também para este projeto, em que alguém nos disse que havia pessoas que inclusive tinham avanças com empresas para, no fundo, porem no jornal notícias... Mas esses que tinham desavançados, esses não eram jornalistas, quer dizer, não estavam no sindicato, não... Agora, coisas de publicidade, nem pensar. Mesmo às vezes, quando nós fazíamos uma reportagem qualquer e depois as pessoas iam-nos lá dar. Eu lembro, uma vez, um grande jornalista morreu muito cedo, que fez uma grande reportagem sobre a carne, os mercados da carne, como é que aquilo estava a ser feito, e no dia seguinte tinha assim uma embalagem de carne lá à porta, e que ele devolveu, evidentemente. E nós isso aí tínhamos muito rigor, e nem podíamos aceitar as coisas, ou ir fazer, porque tínhamos uma avença. Lá nem me lembro, assim, quem tivesse avenças lá no Diário Notícias, de notícias, porque isso ainda hoje me faz confusão às vezes, ou na televisão, ou qualquer coisa, assim, as publicidades descaradas, não é, que às vezes se fazem, e eu disse, meu Deus, se isto fosse no meu tempo, nem publicitar, nem... Claro, havia só o quê? Nas páginas especiais, por exemplo, um suplemento literário, com certeza, que dizia-se o nome da editora, do livro de que se estava a falar, lógico, mas mais nada, o resto era mesmo muito, a publicidade era sempre uma coisa que não entrava ali, que não tinha nada a ver connosco, isso é verdade. Uma vez, lembro-me que as Amoreiras tinham sido inauguradas há pouco tempo, e eu estava a fazer ainda havia uma caminhonete que ia do Marquês de Pombal às Amoreiras para mostrar aquilo ao pessoal. E eu estava a fazer uma notícia sobre aquilo. Eu disse que não se admitia aquilo, que aquilo não era assim uma coisa tão extraordinária, para que é que havia de haver caminhonetas para levar lá acima. E veio um tipo exatamente da publicidade, ter comigo, a dizer: tu queres que o jornal deixe de se vender? E eu disse: eu não, mas eu não vou tirar isto. E saiu, claro, porque, pronto, a gente depois tinha de pensar que a publicidade é que dava dinheirito para o jornal sair, não é?
Mas sempre tivemos uma grande, uma barra mesmo entre nós e a publicidade, nós não somos publicitários. Nem os diretores do jornal Não, nunca. notícias. Nunca. Eu nunca, nenhum diretor me pediu uma notícia, fosse pelo que fosse. Nunca. Não. No Diário Popular havia um senhor que ia ter um programa de televisão e o diretor naquela altura, que era o senhor Dr. Francisco Balsemão, chamou-me só assim a pedir, para não dizer muito mal do programa do amigo, isso lembro, que eu sempre me dei muito bem com o Dr. Francisco Balsemão, mas era só pedir, não impunha nada. Mas assim, pedir mesmo, ou sugerir fazer aquilo, ou fazer acolá, isso não fiz. E acho que esse meu chefe, que eu tinha falado lá há bocado, uma das coisas que ele viu que podia confiar em mim, eu estava lá há pouco tempo, havia não era um sindicato, mas era uma empresa qualquer, que a direção agora naquela altura era comunista, e tinha mudado muitas coisas, ou umas pessoas estavam, outras não estavam, e ele mandou-me fazer lá uma entrevista e disse-me, olha, a direção é esta, falo com eles. E eu disse para o senhor, pois falo, mas depois também falo com os outros. E aí ele ficou muito contente. Não foi preciso ele dizer para ir falar também com os outros. Porque foi sempre isso, e sempre isso a gente aprendia, que era falar com as duas partes, para não ouvir só um, ouvir o outro também, pronto. E não fazer juízo de valor, porque somos jornalistas, não estamos ali a condenar ou a aceitar nada. Se quisermos fazer uma coisa qualquer, então fazíamos se chamava uma caixinha, assinada por nós, sobre isso, mas de resto, a notícia era a notícia, nós estamos cá atrás. Já está? Boa! Ótimo. Ainda não vem ninguém.